Olá a todos que seguem o canal do Coletivo Veredas. Estamos aqui mais uma vez com o ciclo dominical de 40. Esse é o segundo episódio, hoje com o professor Sérgio Lessa, tratando ainda da ontologia dos gregos até Lukács, especialmente hoje para tratar da filosofia em Aristóteles. Professor Sérgio Lessa, lá da Alemanha, acompanhando aqui. Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Olá, Sérgio, tudo bom? Estamos ao vivo. Hoje com a segunda live de quarentena do ciclo dominical. Com a palavra, vamos Sérgio. lá, então. Bom, boa tarde para todo mundo. Prazer de novo estar aqui de volta de novo. Né? Nós estamos fazendo essa sequência de lives que a gente deve ir, provavelmente, uns 10 encontros, esse é o segundo, então vão avançar nos meses aí. E a ideia é apresentar para vocês o Lukács na ontologia, ele faz muitas observações acerca dos pensadores mais importantes, e vai montando como se fosse um mosaico da história da filosofia do ponto de vista do desenvolvimento da questão ontológica, do ponto de vista da ontologia. E a minha ideia era expor para vocês, de uma forma introdutória, de uma forma, digamos assim, não vulgarizada, mas simplificada, como que ele vai pensando essa evolução da filosofia, desde o início da humanidade até chegar no Lukács, Marx, etc. Certo? A ideia era fundamentalmente essa. Tem duas observações a fazer. Primeiro, que é uma exposição oral, tá certo? Completamente livre, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, quer dizer, eu falo uns 45 minutos, depois abre as perguntas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E a segunda coisa é que eu estou falando tudo isso de memória, eu não tenho, as minhas anotações ficaram no Brasil. Então, é provável que tenha muita imprecisão, é provável que tenha algumas coisas erradas. Então, se vocês forem algum dia utilizar alguma dessas informações em trabalho, em pesquisas, etc., lembre de dar uma verificada, tá certo? Porque, enfim, vocês vão ver, são muitas coisas e sem as anotações é complicado. E hoje, então, a gente vai tratar do Aristóteles. No encontro passado, a gente tratou de como que a própria humanidade vai se desenvolvendo e da origem à filosofia, e hoje eu vou tentar expor para vocês, em 45 minutos, de uma forma condensada, de uma forma, espero que seja compreensível, né, a primeira grande solução que a humanidade encontra, a primeira grande formulação que a humanidade foi capaz de fazer, que foi Aristóteles que fez. Então, eu vou retomar um pouco a vez passada, tá certo? E aí a gente continua daqui para frente, tá certo? A gente pega em Aristóteles. A Beth de Brasília tinha me colocado uma questão sobre o método. Betinha, se você estiver escutando, eu vou deixar a questão para a gente falar no final, tá certo? E se eu me esquecer, Beth, faça a pergunta, porque, tá certo? Eu respondo para você, que é uma questão extremamente interessante, muito legal. Veja, o que a gente conversou da última vez? Quando a humanidade surge, quando a humanidade surge, é um enorme problema, um dia a gente conversa melhor sobre isso, então tem descobertas incríveis acerca disso nos últimos 10 ou 15 anos, tá certo? Mas, enfim, quando a humanidade surgiu, veja, o desenvolvimento da humanidade só é possível se a humanidade for capaz de ir acumulando um conhecimento cada vez maior acerca do mundo em que a humanidade vive, acerca da própria humanidade. Veja, eu não estou dizendo que o conhecimento é fundante da humanidade, não é, tá certo? Não é o conhecimento que funda a humanidade. Mas a humanidade só pode desenvolver as forças produtivas, só pode desenvolver as suas capacidades de transformar a natureza, transformar a realidade naquilo que a humanidade precisa, se ela for também capaz de acumular um conhecimento cada vez maior, tá certo? E este processo de conhecimento, ele possui dentro dele um problema que só vai ser solucionado para valer, lá com uma Hegel, Marx, no século XIX, tá certo? Mas o problema é o seguinte, a gente vive num mundo que, ao mesmo tempo, é muito constante. Então, você tem um dia depois do outro, você tem primavera, verão, outono, inverno, você tem que os seres vivem, nascem, crescem e morrem, né? Você tem algumas coisas que são constantes.
E você tem algumas coisas que são absolutamente mutáveis, né? São completamente variáveis. Você nunca tem um dia depois do outro, você nunca faz um machado que nem o outro, você nunca faz uma pescaria que nem a outra, né? Você nunca tem um pensamento que nem o outro, tá certo? E o resultado disso é que para a humanidade sempre foi um enorme problema você juntar as duas partes, né? A parte mutável com a parte mais fixa, mais constante. Que a primeira solução que a humanidade encontrou lá na pré-história, quando você tinha um desenvolvimento das forças produtivas muito pequena, lá naquele primeiro momento que a humanidade começa a dar seus primeiros passos, a primeira solução que a humanidade encontrou foi uma solução do ponto de vista, foi uma solução mítica, religiosa. A ideia é que você tem deuses e que esses deuses são eternos. Veja, esses deuses que são eternos determinam aquilo que é absolutamente estável, absolutamente eterno. Os deuses impõem à natureza e impõem ao mundo uma determinada ordem, e o mundo funciona assim, porque os deuses assim determinaram. E dentro desta ordem que é imposta pelos deuses, vocês têm aquelas coisas que são mutáveis, que decorrem das decisões que os deuses tomam de uma forma aleatória, ou da briga entre os deuses, ou da disputa entre os deuses. Então, o mundo era explicado de tal forma, né, que a existência dos deuses explicava o mundo, e toda vez que você precisava explicar alguma coisa nova no mundo, você criava um deus novo, você criava uma divindade nova. E isto, veja, perdurou durante a maior parte da história da humanidade. Isso só vai se transformar, isso só começa a ser superado quando, com o aparecimento da sociedade de classes, portanto, há cerca de 12 mil anos atrás, começa a surgir na vida cotidiana das sociedades algumas questões que só podem ser respondidas a partir fora do pensamento religioso, fora do pensamento mitológico. Já não era mais possível responder essas questões a partir de uma postura mitológica. Vou dar um exemplo para vocês que a gente discutiu na vez passada. Veja, os gregos, eles estão enfrentando os persas. Os persas são econômica, militarmente muito mais poderosos. São muito maiores do que os gregos. São capazes de colocar em campo de combate um exército muito mais poderoso. E os gregos, para se expandirem, para desenvolver a sua propriedade privada, para se enriquecerem, eles só têm uma alternativa, eles têm que enfrentar os persas. Veja, como que os gregos, inferiorizados do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, como é que eles podiam enfrentar os persas? Só tem um jeito. Você tem que desenvolver uma tática militar, você tem que desenvolver uma estratégia militar que faz com que o soldado grego em campo de combate valha muito mais do que muitos soldados persas. E como é que você vai desenvolver essa tática? Como você deve organizar o exército? Como você vai armar os soldados? Como que você vai organizar a sociedade na retaguarda para produzir este exército, essa tática militar, essa estratégia militar? Veja, essa é uma questão que não adianta você perguntar para os deuses. Se os gregos chegassem para os arcontes, os religiosos gregos, né? Se os gregos chegassem para os arcontes e perguntassem, caro arconte, como é que a gente deve organizar o exército? Como é que a gente deve colocar os nossos soldados em campo de combate? Qual deve ser a nossa estratégia? Qual deve ser a nossa tática? Veja, o que o arconte ia fazer ia matar uma pomba, abrir a pomba, olhar o fígado da pomba e dar a resposta. Coloca o exército assim, faça a tática militar assim, assado, a estratégia. Vocês percebem que a possibilidade disso dar certo é praticamente nenhuma. Seria um mero acaso se desse certo. E não é possível uma sociedade depositar a direção que a sociedade quer dar a si própria meramente no acaso, tá certo? Então, rapidamente surge a necessidade de um conhecimento que seja capaz de sistematizar aquilo que se vai aprendendo na vida cotidiana, sistematizar as experiências da vida cotidiana, e a partir daí, a partir desta sistematização, a partir desta generalização, ser capaz de produzir um conhecimento que, de fato, possa servir para as situações futuras. Né? Você faz um combate, você faz uma guerra, você tira as lições, você desenvolve a tática, desenvolve a estratégia, e você vai acumulando isso de tal maneira que você possa aplicar isso nas guerras futuras. Né? E veja, para isso, então, é fundamental que você tenha uma explicação de mundo, que seja capaz de dizer, olha, o mundo é assim, a parte estável do mundo é assim. Quando a gente conhece essa parte estável, a gente tem um conhecimento que tem validade universal, que vale para sempre. E esta parte estável, esta parte universal, esta parte que faz com que o mundo seja assim, também determina, tá certo que nesta esfera, digamos, da vida cotidiana, nessa esfera inferior da vida cotidiana, você passa a ter, né, uma realidade mutável, etc., mas que você consegue explicar essa mutabilidade, explicar como é que isso acontece, como é que essa mutabilidade acontece. Então, veja, se a gente pegar
todas as concepções de mundo que a gente vai ter desde o início da humanidade até a gente chegar em Aristóteles, deixa eu fazer um parênteses, todos aqui é um exagero meu, você tem alguns filósofos pré-socráticos que conseguiram escapar dessa dualidade que eu vou fazer menção agora, tá certo? Mas são filósofos que conseguiram escapar de uma forma, através de uma explicação que não era capaz de explicar o mundo com a competência, com a abrangência, com a universalidade, com a profundidade que Aristóteles era. Olha só que legal. Então, veja, então todos os pensadores, né, todos até chegar em Aristóteles, vão tentar explicar o mundo assim, ó. Você tem uma porção fixa, determinada pelos deuses, que é a porção essencial, e você tem uma porção fenomênica, uma porção mutável, que seria determinada pelo acaso, seria determinado pelas ações humanas, seria determinado pelo que acontece, tá certo, nesse mundo, para brincar com vocês, porque isso vai ter um significado lá na frente, nesse mundo sublunar no qual a gente vive, tá certo? Então, olha só que legal. O Aristóteles é o primeiro cara que consegue superar essa dualidade, e ele é o primeiro cara que consegue oferecer uma explicação de mundo que integra aquilo que é constante, que ele vai chamar de eterno, aquilo que é constante com aquilo que é mutável, com aquilo que é efêmero. E ele faz isso com uma competência incrível. O que o Aristóteles vai elaborar é uma coisa tão genial, é uma explicação de mundo tão incrível, que vai perdurar como a principal explicação de mundo até a gente estar bem adentrado na decadência de Roma, até a gente ter o ano 1150, 1200, que é quando a gente vai ter o aparecimento de Santo Agostinho, que vai ser o próximo grande pensador. Entre Aristóteles e Agostinho, você tem alguns pensadores importantes, mas o próximo grande pensador vai ser Agostinho. Como é que Aristóteles faz isso? Veja, é legal para dedéu. Vê se vocês conseguem pensar comigo. Imaginem isso, ó. Você tem a decadência de Atenas, tá certo? E quando começa a decadência de Atenas, é o momento em que os macedônios, através de Filipe, pai de Alexandre, conquistam a Grécia. Veja, o apogeu de Atenas é quando a gente tem Péricles, chamado século de Péricles, é quando você tem Péricles. Péricles é tio de Platão. Platão é professor do Aristóteles. Aristóteles é o tutor de Alexandre, filho de Filipe, que vai conquistar a Grécia. Veja, nós estamos falando entre, né, você tem Péricles, você tem Platão, Aristóteles, que é o aluno de Platão, que vai ser professor de Alexandre, que é filho de Filipe. Vocês percebem que entre a decadência, Péricles, entre o apogeu, Péricles e a decadência, veja, é uma geração e meia. A gente está falando de pouco mais do que 40 anos, é um período de tempo muito curto, tá certo? E Aristóteles surge, tá certo, nesse período da decadência. A gente vai ver que não é só Aristóteles que vai ser um grande pensador, que vai ser produzido por uma decadência, que vai ser gestado, né? Que vai surgir num período de decadência. Isso vai acontecer com uma certa frequência na história humana, tá certo? Mas ele, tá certo? O primeiro grande pensador que a humanidade vai ter, né? Ele surge nesse período da decadência. Veja, o que o Aristóteles vai dizer? Ele teve como professor Platão. A tentativa de Platão explicar o mundo era assim, ó, você tem o mundo das ideias, que é eterno, fixo, imutável, que é o mundo das essências. E você tem aqui, onde a gente mora, nesse local, a gente tem o mundo dos homens, que é onde tudo se transforma. Aqui nada é permanente, aqui tudo é passageiro. E ele vai dizer, veja, qual que é a relação? Você tem o mundo das essências, e esse mundo das essências determina o que acontece aqui embaixo. Tudo que acontece aqui embaixo é fenomênico. Tudo que acontece aqui embaixo é efêmero. E tudo que acontece aqui embaixo tem uma essência lá em cima. E essa essência é fixa. Então, ele tenta explicar esta porção estável do mundo e a porção mutável, mantendo, de alguma forma, a dualidade que vem desde o período anterior. Né? Você tem deuses, você tem os homens, essa dualidade, tá certo? Ele tá nessa tradição, ele está mantendo isso. Já não são os deuses, mas é o mundo das essências, tá certo? E o mundo dos homens. O mundo das ideias e o mundo dos homens. Olha que legal. Qual que é o problema que Platão tem? Se tudo que acontece aqui embaixo tem a sua essência aqui em cima, e se uma das determinações mais importantes do que acontece aqui embaixo é que tudo se transforma, então veja, a transformação tem que ter a sua essência aqui em cima.
Se no mundo das essências você tem transformação, significa que a essência é tão mutável quanto o fenomênico. Portanto, essa esfera, ela não é estável. Essa esfera, ela não é eterna. Portanto, tá certo, ele não é capaz de explicar o que o mundo teria de eterno, o que o mundo teria de estável. Esta contradição no interior do sistema platônico vai levar o Platão a fazer várias tentativas de solucionar. Tem, entre os estudiosos de Platão, tem uma discussão sobre qual é a exata sequência dos diálogos platônicos. Até hoje tem uma discussão sobre isso. Não tem uma sequência estabelecida fixa, ou estabelecida que seja consenso de todos os estudiosos, tá certo? Você tem alguns diálogos que são claramente anteriores, são posteriores, que fazem menção aos diálogos anteriores, né? Então, você sabe que se esse menciona esse diálogo veio depois daquele, tá certo? Então, isso está mais ou menos tranquilo. Mas você tem vários diálogos que poderia ser antes, poderia ser depois, tá certo? Então, você não tem uma sequência pré-estabelecida. Mas é certo que Platão tentou várias alternativas e que, ao final da vida, ele abandona. Ele percebe que essa explicação dual não funciona, porque se tudo que acontece aqui embaixo tem que existir uma essência aqui em cima, veja, a transformação aqui embaixo, a mudança aqui embaixo, a mutabilidade aqui embaixo tem que ter sua essência lá em cima. E não funciona, tá certo? Porque lá em cima não pode ter mudança nenhuma, tem que ser o eterno, tem que ser, né? Platão acaba abandonando esse esquema, tá certo? E no final da vida ele deixa, inclusive, de escrever diálogos. Ele passa a escrever as cartas, etc., que são também documentos muito interessantes. Veja, Aristóteles, muito cedo, rompe com Platão. Aristóteles, muito cedo, vai dizer, olha, explicar um mundo só já é difícil. Dois mundos e a relação entre os dois mundos é impossível. Tá certo? É muito mais difícil. E ele parte do pressuposto que é necessário buscar uma explicação unívoca, uma explicação única do mundo, que seja capaz de articular o eterno e o passageiro, o eterno e o efêmero. E o ponto de partida dele é um ponto de partida extremamente interessante, tá certo? Ele vai dizer, olha, para a gente solucionar o que é o mundo, a gente tem que olhar o que o mundo é. E ele diz, olha para o mundo, e a gente vai ver o que o mundo é, né? Então ele diz, olha, se a gente olhar, né, o céu numa noite estrelada, quem já teve essa experiência, hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Mas enfim, quem já teve essa experiência de ver o céu numa noite estrelada com bastante estrela, né, vocês vão reconhecer isso que eu estou dizendo para vocês. Quando você olha o céu numa noite estrelada, a gente tem a clara sensação que o céu é uma abóboda e que a gente está no centro dessa abóboda, né? Hoje a gente sabe a razão disso. Como o nosso olho é redondo, numa distância muito grande, gera a ilusão de ótica de que as coisas são redondas, que as coisas são esféricas, né? Então, o Aristóteles diz, olha, que você vai ver o que o universo é. O que o cosmos é, o que o universo é. O universo é uma esfera e a gente está no centro. E se você perguntar para Aristóteles, por que a gente está no centro? Ele vai falar, idiota, olha, que você vai ver que a gente está no meio. E se você perguntar, mas por que é uma esfera? Ele fala, olha, idiota, que você vê que é uma esfera, né? Tem toda a explicação grega, que a esfera é a forma geométrica mais perfeita, porque todos os pontos estão equidistantes do centro, etc, etc. Mas o argumento do Aristóteles fundamental é, olha, que você vai ver que é assim, tá certo? Então ele vai dizer, veja, e se você olhar esse mundo, você vai ver que esse mundo, ele tem uma característica extremamente importante. Se você olhar mais distante, você vai ver que tem estrelas que o Aristóteles vai chamar de estrelas fixas. Veja, nós sabemos que as estrelas não são fixas, elas se movimentam, tá certo? Algumas com uma velocidade muito elevada, mas elas estão tão distantes da gente que o movimento delas não é aparente. Então, veja, o Aristóteles vai dizer, olha, que você vai ver que lá na esfera mais externa, a gente tem as estrelas fixas. As estrelas fixas são eternas, elas não se movimentam jamais, e ali onde você tem a eternidade, ali é onde você tem o que é o fixo, o que é o imutável, é ali que tem o fundamento da ordem permanente do universo, da ordem eterna, que não se transforma jamais. Mas na medida em que a gente vai se aproximando da Terra, a gente vai ver que isso vai mudando. Embaixo das estrelas fixas, a gente tem os planetas, que se movimentam, mas se movimentam sempre da mesma forma. Embaixo dos planetas, a gente vai ter, né? Embaixo dos planetas, a gente vai ter o Sol, tá certo? Que se movimenta, tá certo? Vai um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para o sul, mas continua se movimentando da mesma forma. Embaixo do Sol, você vai ter a Lua, que se movimenta de uma forma muito mais errática, tá certo? E que mais? Vai mudando de forma. Embaixo da Lua, você tem as nuvens, que aí é o caos completo, né? Você nunca vai ver duas nuvens iguais, elas se transformam sempre.
E quando você chega na Terra, bom, tudo se transforma. Então, o que ele está dizendo? Olha, você tem as estrelas fixas, são fixas. Depois você tem os planetas que se movimentam, mas uma ordem. Depois você tem o Sol, que se movimenta muito mais rapidamente para o sul, para o norte, etc. Depois você tem a Lua, que se movimenta muito mais rapidamente, aleatoriamente, mudando de forma. Depois você tem as nuvens, que não tem ordem nenhuma. E aqui, daí você tem a Terra, que é essa transformação permanente. Ele vai, portanto, veja, a gente tem uma hierarquia no cosmos, a gente tem uma ordem no cosmos, que vai do eterno, do fixo, ao mais efêmero, ao mais mutável na esfera, na superfície do planeta Terra. E ele vai dizer, veja, se a gente olhar esta hierarquia, a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, que essa hierarquia é eterna, ela é imutável. Segundo lugar, que essa hierarquia articula, né, o eterno, que é o imutável, aquilo que são as estrelas fixas, com aquilo que é o efêmero, o mais mutável, que é o planeta Terra. E ele vai dizer, veja, e é essa hierarquia que determina a ordem de todo o universo. Ele vai dizer, olha que legal, ele vai dizer, cada coisa, então a pedra, a água, os animais, o ser humano, tá certo, o escravo, o sol, o fogo, cada coisa tem a sua essência. E a sua essência é determinada pelo lugar que essa coisa ocupa, que esse, falando chique, que esse ente ocupa, tá certo? Nessa hierarquia cosmológica universal. E ele vai dizer, veja, por que a pedra afunda na água? Porque o lugar natural da pedra é embaixo da água. Por que o ar boia na água? Porque o lugar natural do ar é acima da água. Por que o fogo sobe? Porque o lugar natural do fogo é na estrela, e assim sucessivamente. Então, veja, conhecer por Aristóteles passa a ser classificar o que existe de tal modo que vá se encaixando nessa hierarquia e, desta forma, você conhece a ordem universal, portanto, você conhece o que esse mundo tem de eterno, tem de fixo, tá certo? E, portanto, você tem um conhecimento de validade universal, você tem um conhecimento da verdade. E isso é fundamental para Aristóteles, depois a gente discute melhor isso, mas é fundamental para Aristóteles para você garantir, tá certo, que a decadência, que as sociedades não entrem em decadência. A gente já chega nessa questão. Olha só que coisa incrível que ele vai dizer, então. Você tem uma hierarquia universal, né? Nessa hierarquia universal, cada coisa tem o seu lugar natural, e cada lugar natural de cada coisa corresponde à essência de cada coisa. Veja o que ele está dizendo. Primeiro, a gente não precisa de dois mundos para explicar o mundo, né? Basta só um mundo. Segundo lugar, esse mundo é integrado, é uma totalidade que integra o eterno, tá certo? Com o mais efêmero, com o mais mutável, através dessa hierarquia universal. E aí ele começa a classificar. Veja, todas as investigações que Aristóteles vai fazer a partir daí vão ser investigações de caráter classificatório. Ele é o primeiro cara que vai dizer, ó, você tem inseto, mamífero, você tem anfíbio, você tem peixe, você tem... Ele vai classificando, tá certo? E entre os animais, você tem, né, entre os animais, você tem os vertebrados, tem os invertebrados, ele vai classificando, tá certo? É legal para Dedéu, você tem as aves, tem os insetos, ele é o primeiro cara que faz isso. E ele vai classificando, até chegar na classificação das sociedades. Ele pede para o Alexandre, lembra que tinha sido aluno dele? Pede para o Alexandre, quando Alexandre está se expandindo, para mandar para ele os animais empalhados que Alexandre vai encontrando, que não tem na Grécia, as constituições das sociedades que Alexandre vai conquistando, e ele tenta fazer uma classificação dos animais, uma classificação das plantas e uma classificação das constituições, para ver se ele consegue classificar a evolução da sociedade. Qual é o lugar natural, né, nesta hierarquia? Qual é o lugar natural da monarquia, da geontocracia, da geontocracia, da democracia, tá? Ele vai tentando classificar, tá certo? E a coisa genial é que, em larga medida, isso funciona, tá certo? De larga medida, isso funciona. Porque, de fato, há uma ordem no mundo, né? E essa ordem no mundo pode ser estabelecida através de um processo de classificação desse montante. Olha que coisa incrível. Quando Aristóteles chega para explicar o que é o ser humano e qual é o lugar do ser humano no planeta Terra, ele vai dar uma explicação que hoje para nós é absolutamente absurda, mas que naquela época era absolutamente genial e revolucionária. Revolucionária não no sentido de fazer a revolução proletária, obviamente, mas revolucionária no sentido de abrir horizontes novos para a humanidade naquele momento entender a si própria. Olha o que ele está dizendo, olha que coisa incrível. Ele vai dizer o seguinte, veja o momento histórico que ele está vivendo. Primeiro, veja o que ele está vivendo. Ele está na Grécia, do lado dele, tá certo? Veja, ele está na Grécia na época da expansão do Império Macedônio.
Antes, um pouquinho antes disso, você tinha a Pérsia, do lado da Grécia. Antes da Pérsia, você tinha o Egito. Antes do Egito, você tinha a Babilônia. Pulei os fenícios. Você tinha a Pérsia, os fenícios, depois o Egito, depois a Babilônia. Era isso que tinha de história. Era isso que Aristóteles conhecia. A humanidade, naquele mundo mediterrâneo, tinha chegado até a Grécia. Veja, Cartago, Roma, Idade Média, capitalismo, nada disso tinha acontecido. Aristóteles está lá atrás na história, tá certo? Então, Aristóteles olha para a história e o que ele consegue perceber é que você tem dois patamares de existência deste animal, tá certo? Que ele vai, né? Deste animal que somos nós. Tem um patamar que é o patamar bárbaro, que são as tribos primitivas, que ele vai chamar de bárbaro, que são as tribos primitivas. O que essas tribos primitivas têm em comum é que cada indivíduo vive do seu próprio trabalho. Elas não têm o escravismo. Do outro lado, tá certo? Você tem a Babilônia, você tem o Egito, você tem a Fenícia, você tem a Pérsia, você tem a Grécia e você tem a Macedônia. O que essas civilizações têm, o que esses povos civilizados têm, em comparação com os bárbaros, o que eles têm é que todos eles têm o trabalho escravo. Então ele vai dizer, veja, o trabalho escravo é o fundamento da civilização. Você só pode ter civilização se você tiver trabalho escravo. E, portanto, ele vai dizer, veja, se você olhar para o escravo, e se você olhar para um ser humano civilizado, você vai ver que o verdadeiro ser humano, aquele capaz de fazer arte, fazer filosofia, tá certo? Pensar acerca dos deuses, pensar acerca do universo, aquele capaz de fazer política, tá certo? Este ser capaz, portanto, de ser humano, ele é senhor de escravo. O escravo faz parte de uma raça, faz parte de uma classificação inferior. O escravo não é um ser humano. O que é o escravo? Veja, o Aristóteles olha para a sociedade escravista e ele percebe que na sociedade escravista, na economia escravista, o escravo não passa de um meio de produção, e nisso ele está absolutamente correto. Veja, a sociedade escravista é de tal forma alienada, é de tal forma desumana, que ela transforma um ser humano que é escravo em instrumento de produção, algo que não é humano. Veja, como é que o escravo trabalha? Você pega o escravo, tá com um cara com chicote atrás dele e obriga ele a trabalhar. O escravo trabalha forçado da mesma maneira que você força um cavalo, que você força um boi, etc., para trabalhar, tá certo? Você, através da violência pura, direta, imediata. O Aristóteles vai dizer, a gente tem um instrumento de trabalho que não anda e não fala, a enxada. Tem um instrumento de trabalho que anda e não fala, o cavalo. E tem um instrumento de trabalho que anda e fala, o escravo. O escravo nada mais é do que o instrumento de trabalho. E o ser humano se caracteriza por não ser escravo e por ser um senhor de escravo, por viver do trabalho produzido pelo escravo, pela riqueza produzida pelo escravo, e, portanto, ter tempo, ter disposição, ter riqueza para se dedicar às tarefas verdadeiramente humanas, né? Fazer ética, fazer poesia, fazer filosofia, fazer política, né? Desenvolver a ciência, tá certo? Desenvolver, né, a religião, etc. E isso cabe aos seres humanos, não aos escravos. E os escravos, de fato, naquele momento não faziam nada disso. Então, veja o que ele está dizendo. Se a gente olhar a hierarquia universal, a gente vai ver que o lugar dos seres humanos é um lugar muito especial. Os seres humanos estão logo acima dos escravos e os seres humanos estão logo abaixo dos semideuses. Os seres humanos são entre escravos e semideuses. E nesta posição, veja, os seres humanos são senhores e escravos para sempre. Esta hierarquia não é eterna. Cada coisa não tem a sua essência eterna, determinada pelo lugar que ocupa nessa hierarquia. O ser humano também. Veja, a pedra nunca vai boiar na água, a pedra afunda sempre. O ar nunca vai afundar na água, vai boiar sempre. O ser humano nunca vai ser escravo. O ser humano, enquanto ser humano, ele vai sempre ser um senhor de escravo que vive da riqueza produzida pelo escravo. E ele nunca vai ser um semideus. Então, veja, este lugar intermediário entre escravo e semideus que cabe à humanidade determina duas coisas. Primeiro, que a humanidade vai ser sempre senhora de escravos, vai ser sempre composta por senhores de escravos. Em segundo lugar, que a sociedade escravista é a forma mais desenvolvida possível da sociedade humana. Não haveria, para Aristóteles, nenhuma sociedade humana para além do escravismo. O escravismo seria a sociedade eterna. Então, veja, ao mesmo tempo que ele é capaz de dar uma explicação global, tá certo? Cosmológica,
da totalidade do existente, que articula todas as estrelas, todos os planetas, todas as nuvens, todas as folhinhas de grama, tá certo? Todos os seres humanos, ele também consegue explicar por que é que o senhor de escravo é o ápice do desenvolvimento humano, porque não é possível ter nenhum senhor humano que não fosse senhor de escravo. E isso ele tá refletindo na teoria dele a realidade do mundo que ele vivia. Naquele mundo, de fato, você tem civilização e barbárie, né? A civilização formada pelos senhores de escravos, as sociedades escravistas, e a barbárie formada pelos escravos, certo? Formada pelos povos primitivos, que ainda não tinham feito a transição para a sociedade de classe, e que eram povos que tradicionalmente, tá certo, as classes dominantes dominavam militarmente e transformavam em escravos. As classes dominantes de cada civilização, né, dominavam militarmente e transformavam em mão de obra escrava. Veja, quando Aristóteles faz isso, ele consegue uma explicação rigorosamente genial. Ele é o cara que consegue explicar, tá certo, a totalidade desse existente. E ele consegue explicar por que o ser humano é senhor de escravo e não é outra coisa. Por que o ser humano é assim e não é outra coisa. Por que a sociedade humana é assim e não é outra coisa. E aí ele vai desenvolvendo as explicações. Veja, em Atenas, o lugar da mulher era muito inferior e muito rebaixado ao lugar do homem. Né, a organização da família monogâmica em Atenas era muito mais opressora e muito mais desigual sobre a mulher, claro, do que era, por exemplo, em Esparta, naquele mesmo momento histórico, e muito, muito mais opressivo do que vai ser depois lá na República Romana. Mas nesse momento, veja, o que Aristóteles vai dizer? Ele vai dizer, veja, o ser humano é um senhor de escravo, mas nem todos os senhores de escravos são verdadeiramente humanos. Os verdadeiramente humanos são os homens. As mulheres são de uma racionalidade inferior, por causa disso tem que ser dominada pelos homens. E as crianças são de uma racionalidade inferior ainda, por causa disso tem que ser dominada pelos homens e pelas mulheres. Então, veja, tudo que ele vai encontrando no mundo, tá certo? Ele vai explicando e, ao mesmo tempo, justificando através dessa colocação que ele vai fazendo nesta hierarquia universal. Veja, esta é uma solução genial. O Aristóteles vai descobrir coisas incríveis, tá certo? Ele vai ser o primeiro cara que vai ser capaz, por exemplo, de dar uma explicação racional acerca da relação entre o acaso e a necessidade, a relação entre o acaso e a causalidade, tá certo? E a explicação dele é genial, tá certo? Mais para frente ele vai discutir, mas a explicação é genial. Ele vai dizer, veja, a realidade e tem uma série de potências, a realidade tem uma série de possibilidades. Nem todas vão se tornar realidade, nem toda potência vai tornar ato. Ele vai dizer, portanto, veja, a possibilidade existe, mesmo que ela não se transforme em realidade. A potência existe, mesmo que ela não se transforme em ato. Mas a gente só vai ser capaz de ter certeza que essa possibilidade, que essa potência existia, depois que ela se transformar em ato. Ele faz uma elaboração extremamente incrível, extremamente sofisticada desta relação entre acaso e necessidade, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, né? Os pensadores medievais vão se bater com essa questão, os pensadores modernos, quem vai recuperar isso pela primeira vez vai ser o Hegel, daí para valer depois o Marx, né? Para valer com toda uma dimensão ontológica muito grande, com peso ontológico muito grande, melhor dizendo, com peso ontológico, quer dizer, com peso na explicação do mundo, tá certo? Muito grande. Veja, quando Aristóteles realiza essa grande façanha, ele, pela primeira vez, é capaz de dizer para a humanidade, olha, humanidade, sabe por que o destino da humanidade é este? O destino da humanidade é ser um senhor de escravo, porque a ordem cosmológica universal assim determina. E essa ordem cosmológica universal é rigorosamente universal, rigorosamente eterna, é imutável. Portanto, a questão é, o que funda essa ordem universal? O que funda essa hierarquia universal eterna? Veja, de novo, o que ele faz? Olha para o mundo, vê se tem alguma coisa no mundo que, de uma posição estática, eterna, imutável, seja capaz de provocar todas as mudanças que a gente tem aqui na Terra, todas as transformações que a gente tem aqui na Terra. Ele se coloca a seguinte pergunta: existe alguma coisa no universo que é capaz de provocar transformação, é capaz de provocar movimento, sem que esteja esta mesma coisa em movimento? É possível, né? Existe no universo alguma coisa estática, imutável, que não se transforma, eterno, portanto, que não está em transformação, que não está em movimento. É possível existir algo, portanto, sem movimento, que provoca movimento, que é capaz de causar todo esse movimento?
Ele vai dizer, olha para o universo, olha para a realidade, idiota, vê se você encontra alguma coisa. E o desgraçado encontra. Veja, o exemplo que ele dá é o exemplo de um escultor, de um bloco de mármore, de uma estátua. Ele vai dizer, você tem um escultor, o escultor olha um bloco de mármore e ele vai dizer, daí sai uma estátua. Ele bola a estátua na cabeça dele. Veja, esta ideia que está na cabeça desse cara é capaz de fazer com que a mão dele pegue as ferramentas, vá a esse bloco, tá certo? E faça a estátua. Portanto, ele vai dizer, a ideia que era imutável na cabeça do cara é capaz de provocar um movimento e provocar uma transformação. Portanto, ele vai dizer, existe a ideia. E ele vai dizer, portanto, veja, o que funda essa ordem cosmológica universal é o logos, é a ideia. A ideia é a única coisa no universo que tem a potência de provocar movimento, de gerar transformação, de causar transformação, sendo que ela própria está parada, sendo que ela própria é eterna. Então ele vai dizer, veja, encontramos o primeiro motor imóvel, a ideia. Veja a ideia dele, olha que coisa incrível. Você tem algo estático, que gera um movimento, que gera outros, que gera outros, que gera outros, até que aqui na Terra você tem essa transformação toda. Veja, como o universo é finito e como toda transformação, todo movimento tem que ter uma causa, veja, o universo sendo infinito não pode ter uma infinidade de causas, tem que ter um número finito de causas, porque o universo é finito. Portanto, tem que ter uma primeira causa, tem que ter um primeiro motor que não seja movido, tem que ter um primeiro motor imóvel. E ele vai dizer, o primeiro motor imóvel é a ideia, o primeiro motor imóvel é o logos. E com isso, veja, ele oferece uma explicação que funciona, né? Veja, você tem uma ideia que organiza o cosmos nessa hierarquia universal. Esta ideia é eterna, imóvel, intransformável, permanente, portanto, a hierarquia é imóvel, intransformável, permanente, e isto explica tudo que está acontecendo aqui embaixo, explica a ordem de tudo que está acontecendo aqui embaixo, e explica aquilo que era fundamental para a humanidade desde o começo, explica como a gente conhecendo esta ordem universal, portanto, conhecendo aquilo que é fixo, aquilo que é eterno, a gente produz um conhecimento que pode ser generalizado para o passado e para o futuro. A gente produz um conhecimento que tem validade universal, porque diz respeito àquilo que é eterno no ser, aquilo que é eterno no existente. E com isso, veja, a gente tem uma explicação genial do mundo. Veja, Aristóteles é o primeiro cara no qual a humanidade encontrou a possibilidade de explicar a si própria desta forma. É o primeiro grande pensador que é capaz de dizer, a gente tem um único mundo, a gente vive dentro deste mundo, e este mundo é capaz de articular o eterno e o mutável dentro de uma mesma ordem, e a gente conhecendo essa ordem, a gente pode conhecer o universo inteiro. A gente conhecendo essa ordem, a gente pode ter o conhecimento mais verdadeiro do conhecimento mais verdadeiro, o conhecimento da essência de tudo que existe. E isto abriu para os gregos, então, já no período da decadência, melhor dizendo, abriu para a humanidade, que os gregos já estavam em decadência, uma perspectiva inteiramente nova. Já não era mais necessária pensar o mundo dualisticamente, percebe? Bastava você pensar o mundo a partir do mundo. Veja, isto é uma enorme revolução, tá certo? Isto é um enorme avanço. Isto é o que vai garantir para que Aristóteles vai permanecer como sendo o grande pensador até Agostinho, atravessa todo o Império Romano, até a decadência, até bem andado a decadência do Império Romano, que vai ser quando surge Agostinho. Deixa eu fazer só um parênteses, antes da gente abrir para as perguntas. Eu tenho aí pouco mais de 7 minutos. Puxa, pessoal, como o tempo voa, né? Que coisa. Veja, o que Aristóteles vai dizer? Como o universo tem uma ordem, o pensamento humano, para a gente descobrir a verdade, também precisa ter uma ordem. Tem que, de alguma forma, refletir essa ordem. Tem que, de alguma forma, ser estruturado por essa ordem. E, para fazer isso, você pode estabelecer algumas relações que são sempre verdadeiras ou são sempre falsas. Ele vai dizer, por exemplo, se eu digo que A é igual a B, e B é igual a C, logo A é igual a C. Se eu digo que A é maior que B, B é maior que C, logo A é maior que C. Se eu digo que A é diferente de B, eu também estou dizendo que B é diferente de A. Veja, ele vai estabelecendo uma série de regras do pensar correto, que vai dar origem à primeira lógica da história da humanidade, que por muitos anos vai ser base do que hoje a gente chama de lógica formal.
Veja, essa lógica, ela tem muito de verdadeiro, ela não é falsa. Se eu disser para vocês, o Antônio é maior do que o Pedro, e o Pedro é maior do que o João, claro que o João é maior do que, né? O Antônio é maior do que o Pedro, é claro que o João é maior do que o Pedro, percebe? E isto significa, veja, que a humanidade passa a ter, a partir deste momento, não só na matemática e na geometria que já vinha se desenvolvendo, mas também na lógica, regras do pensar correto. Se a gente pensar assim, a gente vai chegar sempre à verdade. O que era uma ilusão, tá certo? Hoje a gente sabe que é uma ilusão. Não basta seguir a ordem do pensamento lógico, as normas da lógica, para a gente chegar à verdade. Muitas vezes você pode partir de pressupostos verdadeiros e, logicamente, chegar a um pressuposto falso, tá certo? A história da lógica está cheia de paradoxos, assim, cheia de silogismos, tá certo? Um bolo, tá certo? Mas Aristóteles é o primeiro cara que vai estabelecer isso. E tudo isso significa, veja, que a gente é capaz de fazer uma explicação do mundo que não depende mais dos deuses. A gente é capaz de fazer uma explicação do mundo que parte do próprio mundo e que não parte mais dos deuses. É o primeiro momento que, no pensamento humano, a explicação da totalidade da existência já não tem mais uma carência mitológica, uma carência religiosa. E isso é um enorme avanço, certo? Claro que isso vai se modificar um pouco mais para frente. Quando a gente chegar com o período da decadência do Império Romano, eu vou mostrar para vocês que o processo da decadência insere no mundo algo que Aristóteles não conheceu, um longo processo de decadência. E isto insere, naquele momento histórico, um problema novo, que era o problema do fim do mundo, coisa que para Aristóteles não existia. O mundo seria eterno, tal como o cosmos, o mundo seria eterno, a ordem cosmológica universal. Veja, na decadência do Império Romano surge a questão, o problema do final do mundo, esse mundo vai acabar. E o resultado disso é que você tem que ter uma elaboração filosófica inteiramente diferente. Mas para você explicar o final do mundo, naquelas circunstâncias históricas, com aquele padrão de desenvolvimento das forças produtivas da humanidade, só tinha uma saída possível. Você tinha que fazer com que a filosofia voltasse a receber um invólucro religioso. Então, não é que a filosofia na Idade Média vai desaparecer, mas a filosofia agora, toda vez que ela se deparar com um problema que filosoficamente ela não consegue resolver, ela vai recorrer à fé religiosa. E isto vai dar origem a toda a filosofia medieval. Vem Agostinho, vai ter Abelardo, Heloísa lá na frente, vai, tá certo? Até a gente chegar em Tomás de Aquino e vai ter o apogeu da Idade Média. Mas isso é cenas do próximo capítulo, tá certo? Isso é o que a gente vai discutir daqui a 15 dias, quando a gente tiver o terceiro encontro, e a gente vai, então, discutir essa transição do mundo grego ao mundo medieval. Tá certo? Não vai dar para a gente ver o mundo medieval todo, mas vai dar para a gente ver, tá certo, como que surge a filosofia medieval, como surge o mundo medieval, como surge a filosofia medieval, e como Agostinho tem um papel absolutamente fundamental, nesse processo, tá certo? Ele vai ser o grande pensador daquele momento histórico. Deixa eu falar só duas coisas que eu tinha me esquecido. Primeiro, dizer para vocês que todas essas lives estão sendo gravadas e estão no canal da gente no YouTube. E segundo lugar, que o pessoal pediu para mim, várias pessoas pediram para mim, para começar a fazer indicações de livros, tá certo? Eu queria dizer para vocês, naquele livrinho que eu não tenho aqui comigo, mas chama O Estudo Revolucionário e Estudo, que pode ser baixado no Instituto Lukács, tem também no meu site, sergiolessa.net, eu sempre me confundo, tá certo? Mas foi publicado pelo Instituto Lukács, não foi publicado pelo Veredas, tá certo? Que pode ser baixado nesses dois lugares, eu tenho a impressão que pode ser baixado no site do Ivo Toné também, tá certo? Mas, enfim, nesse livro, O Estudo Revolucionário, tem uma série de indicações, tá certo? Que eu acho que valeria a pena vocês darem uma olhada lá. Mas, a partir do próximo encontro, eu vou começar a fixar no quadro aqui atrás, tá certo? As obras que a gente está utilizando. Eu vou mostrar para vocês 2 ou 3 livros importantes, me parecem importantes para o encontro da vez passada, 2 ou 3 livros que me parecem importantes do encontro de hoje, tá certo? E vou colocar também os livros que eu pensei importantes para o encontro que a gente vai ter a ver no próximo encontro, tá certo? Pô, espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido clara a explicação, que não tenha sido confusa, tá certo? E abro para as perguntas, se a Beth estiver aí, tá certo? Faça a pergunta, a questão do método, se a Beth não tiver, eu faço a pergunta no nome dela, tá certo? E respondo para vocês, que a pergunta é interessantíssima. Vai lá, Milena. Ótimo, Sérgio. Tá conseguindo compilar bastante o tempo, né, em 40 minutos, tratando tantas coisas. Tá bacana mesmo essa dinâmica. E estão chegando aqui as perguntas, né? Primeiro, pessoal, dando boa tarde, né? Saudações. À medida que você foi falando, eu fui colocando aqui para o pessoal ver no chat
o site do coletivo, o site do instituto, o seu site também. E uma coisa que eu fiquei devendo há 15 dias atrás, na nossa primeira live, o seu contato de e-mail do Protomail, que você tinha comentado, eu não tinha colocado aqui nos comentários, eu fiquei devendo para o pessoal. Quem pediu está aí nos comentários logo abaixo. Vamos lá. A primeira pergunta, deixa eu colocar aqui na telinha para a gente ver. Opa! Cadê? Sumiu? Vou botar de novo. Ah, tá lá, estou vendo agora. Isso. Claro. Do Lucas Medeiros. Em Aristóteles, existe alguma relação entre lógica, você já estava tratando um pouco, né, sobre isso, e a metafísica? Ele trata as categorias como determinações objetivas de existência ou apenas como representação linguística? Não, nada de representação linguística. Ele vai dizer que são determinações objetivas da existência, mas atenção, ele está falando isso num conteúdo, num contexto muito diferente do que o Marx está dizendo. Porque para ele, veja, não é a ideia, o logos, que determina toda a existência. Então, veja, a existência objetiva é determinada pela ideia, fundada pela ideia. Portanto, é uma existência objetiva que tem um estatuto idealista, que tem um estatuto na ideia, tá certo? Um fundamento na ideia que não tem nada a ver com Marx. Mas o que ele está dizendo é que, veja, as ideias, quando elas são verdadeiras, elas representam, tá certo? A essência, quando elas são verdadeiras, representam a essência desta hierarquia cosmológica. Portanto, representa o mundo objetivo. Mas tem que compreender que a objetividade para Aristóteles é uma objetividade que tem um estatuto idealista, que é fundada pela ideia. Portanto, é muito diferente, por causa disso, que a história, a histórica, não tem história, por causa disso que não se transforma, tá certo? Então, é muito diferente do que a gente vai ter depois do Marx, mas não tem nada de representação linguística. Quanto à sua primeira pergunta, veja, a palavra metafísica e o conceito de metafísica surge na Idade Média. Eu vou contar para vocês, se não no próximo encontro, certamente no outro, tá certo? No encontro seguinte, eu vou contar para vocês como é que surge a palavra metafísica. O Aristóteles nunca utilizou essa palavra, né? Esse conceito de metafísica surge depois, tá certo? Mas, entendendo a sua pergunta, o que ele está pensando é que você tem, veja, na ordem universal das coisas, na hierarquia universal das coisas, se A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C. Então, por que essa afirmação A é igual a C é verdadeira? Porque isto corresponde à ordem universal das coisas. Então, nesse sentido, veja, sim, tá certo? Quer dizer, o conceito, a lógica, a relação entre os conceitos, a relação lógica entre conceitos, né, corresponde à relação que existe nesta existência objetiva. Mas lembra, a objetividade é diferente da objetividade materialista, histórica de Marx, tá certo? Então, nesse sentido, sim, tá certo? Tem uma relação bastante direta. Mas para Aristóteles não tem nada de representação linguística, tá certo? Isso é uma interpretação pós-moderna, é uma interpretação contemporânea do Aristóteles, mas que é uma deformação, tá certo? Não tem nada a ver com Aristóteles. Outra pergunta, agora da Raquel Bianot, sobre... A técnica já aparece na filosofia aristotélica? Aparece, Raquel, mas não como a gente entende técnica hoje, tá certo? Veja, o Aristóteles, veja, a sociedade escravista. O Aristóteles está convencido, né, que ser humano é aquele que não trabalha, é o senhor de escravo, né? O escravo não é ser humano. Portanto, todo o trabalho manual e, portanto, todo o conhecimento e técnica necessário para realizar o trabalho manual, para ele era um conhecimento não humano, não cabia ao senhor escravo, cabia ao escravo, tá certo? Então, você percebe que o conteúdo da técnica para Aristóteles tem que ser muito diferente, o conceito de técnica, a categoria de técnica para Aristóteles tem que ser muito diferente do que a gente vai ter hoje em dia, tá certo? Mas se você levar em consideração essa diferença fundamental, tá certo? Sim, a técnica, tá certo? Está lá em Aristóteles. Mas, veja, é um universo inteiro, tá certo? É uma diferença enorme. Não dá para fazer mais do que uma analogia muito distante. Vou colocar aqui na tela, do Valdir Estrela. Pede para explicar as principais nuances entre o pensamento de Marx e Aristóteles, já que ambos se debruçaram sobre uma interpretação racional do mundo. Você tem toda a razão, ambos são pensadores racionais, você tem toda a razão. Mas a diferença entre eles é enorme, não é só nuances. A principal e fundamental diferença
É que o Marx está dizendo que tudo é histórico. Portanto, você tem um processo histórico que desenvolve da matéria inorgânica para a vida, da vida para o ser humano. A gente vai ver isso com mais detalhe, como que o Marx afirma isso, tá certo? Mas para o Marx, veja, tudo é histórico, nada é imutável, nada é eterno no sentido aristotélico. Para Aristóteles, o contrário, né? A estrutura do mundo, né? A hierarquia do mundo é eterno, é ahistórico. E isso é que faz com que o ser humano seja, não historicamente, senhor de escravo para sempre. Então, a diferença fundamental, radical entre eles, é que para Aristóteles a essência não tem história. Para o Marx, né, a questão fundamental é que a essência é histórica. Né? A essência é momento movido e movente da própria história. Essa frase não é do Marx, é do Lukács comentando o Marx, mas é uma expressão super legal para condensar o que o Marx pensava. Então, percebe, não é nuance, não, é uma diferença absolutamente central, é uma diferença absolutamente fundamental. Mas você tem toda a razão, os dois são pensadores racionais. Eu acho que, dando uma puxada ainda para essa mesma pergunta, o Roberto complementa aqui, perguntando qual a principal influência de Aristóteles para Marx, se seria a questão do aspecto do método. Não, não é não. Veja, essa pergunta é difícil, eu não conheço Marx o suficiente, nem Aristóteles o suficiente para te dar essa resposta com toda segurança. Eu vou te dar para você o que eu penso, mas com muita cautela, porque eu posso estar dizendo besteira, tá certo? Mas eu diria que a principal influência do Aristóteles para o Marx é mostrar que há a possibilidade de uma explicação unitária do mundo, que você não tenha necessidade de ter uma explicação dual, né? Uma explicação para o espírito humano e uma explicação para o corpo humano, tá certo? Ele vai dizer, não é necessário isso, você pode ter uma explicação unitária, uma única explicação, né? Um único fundamento é capaz de explicar o mundo inteiro, né? A existência toda. Eu acho que essa talvez seja a grande contribuição, ou a grande influência de Aristóteles sobre o jovem Marx. Mas volto a dizer para você, eu não sou especialista nessa área, tá certo? Vai que alguém que conhece o jovem Marx profundamente, que tem estudado, né, os trabalhos do jovem Marx, etc., pode dar uma resposta diferente, contrária da minha, ou melhor qualificada que essa resposta que eu lhe dei. Bacana a participação aqui do pessoal. A Leandra Fátima também, sempre bem participativa, fez outra questão. Como Lukács vê a explicação ontológica de Aristóteles? É genial, tá certo? Ele vai fazer referências a Aristóteles em uma quantidade enorme. Se você pegar o aparato crítico da edição da gente, da ontologia, né, você vai ver aqui tem um índice de nomes, você vai ver a quantidade de vezes que Aristóteles aparece, tá? A quantidade de páginas que Aristóteles aparece. Faz muitas referências. Mas a principal avaliação que ele está fazendo é essa avaliação que eu estou passando para vocês. Aristóteles vai ser o primeiro grande pensador na história da humanidade que é capaz de oferecer à humanidade uma autoconsciência, uma consciência da própria humanidade, tá certo? Uma consciência unitária, um único fundamento explicando toda a existência de tudo que existe, inclusive da própria humanidade, e integrando a história da humanidade à história da totalidade que existe. Né? Então, essa é o grande elogio, e depois eu vou mostrar a crítica que o Lukács vai fazer ao Aristóteles. Mas é um elogio, fundamentalmente. O Everton Vieira pergunta, quais as limitações que o solo social grego impôs à ética de Aristóteles? Veja, são as limitações e as possibilidades, né? As duas estavam juntas. Veja, o que o Aristóteles vai dizer? Você tem a humanidade e você tem a barbárie, tá certo? Lembra, né? A humanidade é a civilização, senhores de escravos, e você tem a barbárie, os povos que não fizeram a transição à sociedade de classe, que são os povos primitivos. Ele vai dizer, veja, então o que é a humanidade? A humanidade são os povos civilizados. Então, o que é a ética? A ética são aquilo que é imprescindível para você manter a comunidade dos homens civilizados. Então, o bem comum do ser humano é fazer aquilo que era necessário para manter a civilização. O que era a primeira coisa que era imprescindível para manter a civilização? Explorar o escravo, manter o trabalho escravo. Portanto, tudo aquilo que era necessário se fazer para manter o escravo trabalhando, para manter o escravo sendo explorado, tudo aquilo
Então, o Estado, que é a força da classe dominante sobre os escravos, tá certo? O Estado é ético, a política, que é a forma que você organiza o Estado, que você trabalha com o próprio Estado, tá certo? A ética a política é ética, tá certo? E passa a ser ética tudo aquilo que colabora para manter a exploração do senhor de escravo sobre o escravo. Então, percebe? Essa é a possibilidade e o limite. O escravo não fazia parte da humanidade. Só fazia parte da humanidade os senhores de escravo. Então, o bem comum era o bem comum dos senhores de escravo. Essa era a possibilidade máxima do desenvolvimento da ética aristotélica e era o limite maior que ele tinha. Percebe? As duas coisas estão juntas. Então, qual é o limite? Ele não é capaz de pensar a humanidade como a totalidade da humanidade. Ele só pode pensar a humanidade como a classe dominante dos senhores de escravos. Mas, dentro disso, ele foi a primeira elaboração ética típica, claramente elaborada, etc., que a humanidade jamais teve. Então, a gente parte aqui para essa e finaliza com a pergunta dela. Então, Guilherme Augusto pergunta: há muita diferença entre a praxe de Aristóteles e a praxe de Marx? Total diferença. Veja, o que você tem em Marx é um processo histórico através do qual a humanidade cria a si própria. A humanidade é demiurga de si própria, né, como Marx dizia. Veja, né, o ser humano faz a sua própria história. Então, o papel da praxis para o Marx na história da humanidade é absolutamente fundamental. Tudo que vai sendo construído na história humana necessariamente tem que ter a praxis como mediação. Veja, eu não estou dizendo a praxis como fundante. Fundante vai ser o trabalho, tá certo? E o trabalho é praxis, mas nem toda praxis é trabalho, tá certo? Mas para o Marx, veja, a praxis é absolutamente fundamental. Não tem nada na história humana que não seja mediada pela praxis, tá certo? Para Aristóteles não é assim. Veja, a praxis ela vai se dividir em duas praxis. Você tem a praxis humana, que é do senhor do escravo, aquele que pensa e não transforma a natureza, que não produz. E você tem a praxis do escravo, que essa é uma praxis não humana, é uma praxis. E a partir daí, veja, ele vai considerar a praxis verdadeira humana o que a gente chamaria hoje, eu estou exagerando um pouco, não é exatamente assim, mas o que a gente chamaria hoje de trabalho intelectual. Então, você percebe que deu uma diferença absolutamente fundamental. Tem uma segunda diferença. Veja, para o Marx, a praxis humana funda uma história na qual a própria essência faz parte dessa história. A praxis, para Aristóteles, funda um processo no qual a essência não é determinada por essa praxis. A essência não é transformada por essa praxis. Essa praxis ela é rigorosamente incapaz de tocar a essência, de transformar a essência. Então, há uma diferença fundamental entre os dois. Não dá para pensar a atividade humana, a praxis, a atividade humana em Marx a partir de Aristóteles ou vice-versa. Uma enorme diferença entre eles. Vou para a pergunta da Beth? Pronto. E por último, a pergunta da Beth, isso mesmo. Ok. A Beth tinha colocado para mim a seguinte pergunta: qual é a diferença fundamental de método entre Aristóteles e Platão? Isso tem uma discussão interessantíssima. Veja, quando a gente entra no século XX, começa a se desenvolver basicamente, tá certo? A partir da jovem União Soviética, mas mais intensamente durante o stalinismo, começa a se desenvolver uma tentativa de explicar a história da filosofia assim, ó, desde os gregos. Você tem os materialistas que são revolucionários e você tem os idealistas que são contra-revolucionários. E aí tenta-se contrapor idealismo e materialismo na história da filosofia todinha, tá certo? Para chegar em Marx, seu apogeu do materialismo, apogeu do pensamento revolucionário. Veja, na história da humanidade isso não foi assim, tá bom? Então, nessa história da filosofia que eles estavam escrevendo, Aristóteles era materialista, tá certo? E Platão seria idealista, tá certo? Veja, as coisas não são assim. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, porque a gente precisa chegar em Hegel, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente que em toda a sociedade de classes, até a gente chegar em 1844 com Marx, tá certo? Tem data precisa. Tá certo? Em 1844 com Marx. Até a gente chegar lá, em todas as sociedades de classe, todas as grandes explicações de mundo, todas as explicações de mundo mais avançadas eram de fundo idealista. E eu vou mostrar para vocês a razão histórica para isso. Lembra? A existência determina a existência, né? A existência determina a consciência. Há uma razão da existência para ser assim.
Então, veja, há uma enorme diferença de método entre Platão e Aristóteles. Aristóteles vai dizer, idiota, olha para o mundo e veja o que o mundo é. Platão vai dizer, vamos pensar o modelo, né, o mundo das ideias e o mundo dos homens, e vamos ver se esse modelo explica o mundo. Ambos têm como referência o mundo existente, mas o método de investigação e o método de construir seus pensamentos são muito diversos, mas ambos são idealistas. O Platão está dizendo, a essência do mundo é o mundo das ideias. As ideias correspondem à essência do mundo. E o Aristóteles está dizendo a mesma coisa. A ideia, o logos, é o fundamento de toda a existência. Ambos são idealistas. Agora, o método entre eles é muito diferente. Mas não dá para dizer que o método em Aristóteles é um método empírico, materialista, tá certo? O do Hegel é o método idealista, é o método especulativo. Não dá para dizer isso. Tá certo? Ambos são, nesse sentido, no fundamento último, são idealistas, com métodos muito, muito distintos. Então, tem que tomar um certo cuidado com esta mania que ficou em uma parcela da esquerda relativamente importante, porque, infelizmente, a esquerda estuda pouco história, menos ainda história da filosofia, e quando estuda, muitas vezes estuda os manuais que vieram da União Soviética, manuais que estão muito complicados, para dizer o mínimo, tá certo? Então, veja, então, há uma diferença enorme de método entre os dois, mas um não é materialista o outro idealista. Ambos são idealistas, tá certo? E quando a gente estiver chegando, passando de Hegel, eu vou mostrar para vocês a razão para isso. Tem uma razão que vem da história, tem uma razão que vem da própria sociedade de classes, da vida na sociedade de classes, mas isso está sendo cenas para o próximo capítulo, tá certo? Então, daqui a 15 dias, a gente vai ver especificamente que trecho, Sérgio. Então, no dia 20, não é isso? Daqui a 15 dias, no dia 20, eu vou pegar com vocês a transição do mundo romano para o mundo medieval e mostrar para vocês como que aí surge Agostinho e como que aí surgem os fundamentos do pensamento medieval. Tá certo? Vocês vão ver, pô, é uma delícia, essa história é uma delícia. Eu não sei se vocês estão percebendo. O que eu estou tentando fazer com vocês é mostrar para vocês a aventura que a humanidade viveu durante milênios para encontrar a si própria, encontrar a sua própria história, tá certo? A gente vai ver o próximo passo importante dessa aventura, tá certo? Daqui a 15 dias, no dia 20, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá certo?